Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou João Massano e do lado do Atlântico está Rui Badaró. E hoje vamos já começar com um tema quente no Brasil e não só, que é a situação que tem vindo a ser comentada mediaticamente em relação ao ex-futebolista, agora ex-futebolista, talvez, não se sabe, o futebolista Daniel Alves, que foi jogador do Barcelona e outros clubes muito importantes, jogou na seleção, teve no último campeonato do mundo e tudo, e foi-se envolvido numa situação que de facto está-lhe a levantar algumas questões relativamente à Espanha e relativamente a uma situação de, dizem que é o quê? Assédio, abuso? Rui, como é que está a ser classificada a situação? João, olá, espero que esteja tudo bem consigo. Pois bem, este caso me parece mais um caso emblemático envolvendo atletas aí, superatletas dos esportes. No caso agora, o futebol, para variar, de novo, e envolvendo de novo um brasileiro, infelizmente. Ponto. Partindo dessa premissa, o que temos é o seguinte: há 5 dias atrás, o Daniel Alves foi preso, acusado de agressão sexual a uma jovem dentro de uma boate de luxo em Barcelona, ocorrido no dia 30 de dezembro, quando supostamente ele passou aí uma quinzena de minutos com uma jovem no banheiro dessa boate em Barcelona e tendo lá praticado, enfim, né, atos sexuais e etc. O X da questão, João, não pensando no aspecto técnico-jurídico, até porque, neste momento, uma vez que o atleta está preso, aguardando as acusações se efetivarem e, então, responder o processo por essa agressão, o que chama a atenção é justamente a incapacidade da grande maioria dos atletas, não só deste Daniel Alves, brasileiro, mas de todos, em vários esportes, em diversos lugares do mundo, onde a incapacidade desses atletas de gerenciar suas respectivas vidas pessoais frente ao excesso de exposição ou frente à exposição, entre aspas, Deixa-me, empoderada. Oi, João. Rui, Estou aqui. Me ouve? deixa-me só fazer aqui uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Eu nestas situações, são sempre situações difíceis de analisar porque muitas das vezes a impressão que fica é que eles podem ser vítimas ou podem ser abusadores, porque podem ser abusadores no sentido de eu que sou a estrela mediática, eu que sou a estrela do futebol, posso fazer tudo e tudo tem que me ser permitido. Do outro lado, haverá situações em que eles podem ser envolvidos em esquemas até para efeitos de chantagem, como algumas vezes tem acontecido e se tem sabido, para chantagem futura, nomeadamente quando são casados. E a questão que levanta é como é que, por um lado, as pessoas se podem proteger deles e, por outro lado, como é que eles se podem proteger das pessoas? É a grande questão. Como é que se consegue, sendo futebolista, por um lado, não cair na tentação de achar que tudo lhe é permitido e, do outro lado, como é que eles vão proteger para que não se vejam envolvidos em esquemas menos claros, tentando criar situações que os levem a gastar dinheiro e a pagar para as pessoas não comentarem as situações. Exatamente isso, João. É um caminho de mão dupla, né? De um lado, eles podem realmente achar que podem fazer tudo, mas de outro, é preciso que tenham a percepção de que podem estar a ser vítimas dentro de um esquema que possa vir a ser uma chantagem. E há outro caso emblemático nesse sentido, que foi o caso do menino Neymar, que já não é mais tão menino, e, enfim, mas que anos Mas, atrás... Rui, antes de contares a história do Neymar, como tu também deves saber,
o próprio Ronaldo foi envolvido numa situação nos Estados Unidos da América em que também foi acusado de algo e depois nunca se percebeu muito bem se aquilo era verdade, se era mentira, mas o que é certo é que advogados estiveram envolvidos e houve negociação com a senhora, os processos foram arquivados de uma forma que ninguém percebeu muito bem, pelo menos em Portugal não percebeu, mas cá também não tínhamos que perceber. Isto envolve e pode envolver todos os potencialmente mediáticos, mas Sim, ias a contar do Neymar, presumo eu. sim. É exatamente a mesma situação que você descreveu do Ronaldo e envolve a questão aí de caminhos pouco ortodoxos, talvez, subterfúgios e arquivamentos milagrosos, enfim. É um tanto absurdo nós, enquanto profissionais do direito, usarmos esta expressão, mas caminhos nebulosos para arquivar, fazer acordos e etc., justamente por conta da exposição desses atletas, desses superatletas que possuem com a mídia. Então, É porque. o que eu gostaria O de que é que. destacar, Sim. diga, João. Não, eu ia-te perguntar o que é que aconteceu com o Neymar que aqui em Portugal não passou muito? Com o Neymar, alguns anos atrás, ele convidou uma moça brasileira para passar alguns dias ou uma noite com ele em Paris, uma noite de amor com ele em Paris, e ela foi para lá com as despesas pagas pelo atleta e supostamente, na sequência, acabou acusando de agressão sexual também, mas isso, na verdade, jamais ocorreu e ele se saiu bem em conseguir comprovar isso. Né? Mas criou uma exposição bastante negativa para com esse atleta naquela ocasião. Tá? Mas E o que eu gostaria de destacar nesses casos, João, é justamente a necessidade de uma educação proativa para esses atletas e superatletas, para que eles compreendam a posição deles em relação à sociedade e com aquelas pessoas que conviverão, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, de modo a evitar esse tipo de situação, bem como de modo a conseguirem se proteger, evitando dessa maneira se tornarem vítimas de situações análogas em que pudessem ser alvo de chantagem, como você lembrou. porque a questão aqui tem muito a ver com a ideia que passa nos mídia, e depois temos os mídia e temos as agências de comunicação associadas aos jogadores, temos as agências de comunicação que depois ficam associadas muitas vezes a quem os acusa porque também tentam ganhar algum protagonismo. E a questão que fica sempre é, no meio disto tudo, é quase sempre uma situação tão nebulosa que é difícil, porque por um lado, quem gosta do jogador vai dizer que a culpa é toda da senhora, quem não gosta do jogador e quem detesta jogadores de futebol vai dizer que eles são depravados e que aproveitam o estatuto para conquistar e abusar de todas as mulheres que andam à volta deles. Portanto, nós ficamos sempre aqui no meio sem perceber muito bem o que é que se passa, porque depois, como é óbvio, nós não temos os mecanismos de um tribunal e que o que acontece na maior parte dos casos é tão estranho, tão obscuro, que fica uma nuvem tão grande em cima do futebolista, quer ele seja ilibado, quer não seja de tudo, quer saia sem nenhuma condenação, quer não saia, a sensação que fica sempre é ele se fosse porque era jogador de futebol e porque pagou, porque ele fez mesmo algo que é errado. É a ideia que fica sempre em Portugal, mesmo o próprio Ronaldo, apesar de tudo o que foi, de tudo o que aconteceu, o que eu sinto é que a mancha fica sempre, quer a pessoa tenha, quer não tenha culpa. Porque o peso da acusação nos mídias é sempre tão pesado mesmo, passa a redundância, que a mancha dificilmente sai completamente. Não concordas? João, concordo. Nós sabemos que o processo penal, justamente no que concerne à acusação e todo o seu tramitar, já é uma condenação
para aquele que o enfrenta. E, de outro lado, quando há exposição midiática, né, como você lembrou, é óbvio que essa condenação, esse pesar que o acusado, o réu, deverá enfrentar, já é dobrado ou triplicado. E, nesse sentido, é que eu tenho lutado, seja academicamente ou como advogado, justamente para explicitar a necessidade de que processos como esse, ou seja, midiáticos e na esfera penal, sejam efetivamente levados com o máximo de discrição. Eis o abusilis, né? O que tenho visto no Brasil e também alguns depoimentos teus em Portugal, leva-me a crer que a justiça, o judiciário, tem se valido demasiadamente da imprensa, da mídia, para expor os casos, para que a opinião pública faça juízo de valor, e esse juízo de valor, de certa maneira, acaba por influenciar a decisão judicial, o que acho particularmente abjeto. Porque a questão é mesmo essa, é que a ideia que passa tem muito a ver também com as dificuldades que a própria justiça e o sistema judicial têm em comunicar. O que se passa nestes casos, quanto a mim, é que a decisão final em si não é explicada, ainda que sumariamente, com fundamentação que seja compreensível por toda a gente. A questão é esta, é que quando se comunica o que quer que seja, não se explica porque é que se chegou àquele resultado, neste caso, por exemplo, dos jogadores de futebol. E a mancha que fica tem muito a ver com essa ausência de explicação. Eu penso que o sistema judicial ainda continua a funcionar muito numa lógica de comunicação primitiva, quando nós estamos com uma voragem informativa com uma velocidade vertiginosa e esta vertigem da informação, que as coisas têm que ser conhecidas no momento e há sempre informação a vir, cimenta uma convicção em relação a um determinado processo que depois é muito difícil de abalar se não se usar os mesmos meios ou similares para veicular uma opinião contrária. Ou seja, eu não defendo, nunca defendi uma mediatização total da justiça, mas acho que pelo menos sempre que há um processo, uma decisão, o que quer que seja judicialmente relevante, que tenha alarido social, que provoque uma reação social, deve haver cuidado na forma como se comunica. Se for uma sentença, se for uma decisão judicial que não sentença, outra qualquer, deve haver o cuidado de dizer: esta é a decisão, este é o despacho, por isto, de uma forma muito sumária e compreensível para toda a gente. Depois podem criticar, mas pelo menos sabem a fundamentação e não temos os jornalistas, a comunicação social, outras pessoas a comentar e a dizer que foi por A, B ou C, porque como o órgão que emitiu a decisão ou despacho não se pronuncia, dá aso a uma série de explicações que muitas vezes são erradas. E este é que é o drama, é que a justiça não pode continuar numa espécie de mundo à parte, paralelo, porque tudo o que a justiça faz cada vez mais tem impacto social e a justiça tem que perceber de uma vez por todas que o que pretende é conformar as atitudes das pessoas, os movimentos das pessoas, e para isso acontecer as pessoas têm que perceber o que acontece. E o que acontece tem que ser explicado sumariamente, não é preciso grande detalhe, mas que haja uma versão oficial de quem emite a decisão, porque senão depois temos uma série de interpretações que conduzem a um alarido social, a uma descrença no sistema que ninguém quer. Eu concordo contigo, João, e quando em minha fala eu disse discrição, jamais entenda como omissão ou obliteração das informações para a sociedade, ao contrário, discrição no decorrer do processo para que, quando uma decisão for levada, uma decisão judicial for levada a público, e daí eu concordo integralmente contigo, no sentido de que essa decisão
deva ser comunicada por meio de uma linguagem palatável, que seja de fácil compreensão para a sociedade e os atores que não são do direito, justamente para que não haja uma interpretação equivocada, para que não haja 3 ou 4 interpretações que sejam diametralmente opostas ao sentido efetivamente da decisão. E daí alinho-me integralmente contigo. Eu, E eu, diga-me, desculpa, diga. Rui, desculpa, diz. Hoje ambos estamos ávidos por falar. João, eu gostaria de ainda apontar no que concerne esse caso do Daniel Alves, que parece-me uma fratura que fica exposta aí para todos, é que, em sua maioria, os atletas possuem uma assessoria que não necessariamente parece-me ser uma assessoria extremamente profissional. No início de carreira, ele fala, eu só confio em fulano, beltrano e ciclano, que normalmente são de seus círculos de convivência, e esses caras projetam as contratações dos profissionais que vão acompanhar esses atletas. Não necessariamente esses profissionais são experts em analisar um contrato relacionado a esportes e etc. E isso cria uma falsa impressão de segurança para eles e, ao longo de sua carreira, pode se levar a efeitos danosos, a efeitos negativos. Então, me parece interessante frisar isso, que um atleta deve buscar o acompanhamento profissional adequado em todas as áreas, seja jurídica, administrativa, psicológica, médica, fisioterapêutica e etc. É isso. Porque nós estamos a falar de pessoas que muitas das vezes não estão preparadas para o que significa ser uma estrela do futebol com todas as consequências mediáticas, por exemplo. E muitas das vezes eles próprios são arrastados para uma voragem que os deslumbra, os estrutura, os tritura e que eles próprios não têm forma de se defender disto e que a única forma que têm é tentar arranjar quem os escude e se tiverem azar com quem faz essa assessoria, as coisas podem correr mal. E eu gostava, para concluir os nossos diálogos de hoje, que já devem ir longos, mas gostava de falar, até porque tem a ver com a questão da comunicação, de uma situação que tem vindo a dar que falar em Portugal, que tem a ver com um processo que se iniciou como violência doméstica e depois ficou com um processo por ofensas à integridade física. E o que é que aconteceu? O processo termina com uma suspensão provisória, porque o arguido e a ofendida chegaram a acordo e houve homologação desse pedido pelo tribunal. E o que é que acontece? Acontece que o que está a causar brado não é a suspensão provisória, porque a suspensão provisória é um mecanismo normal que depende da avaliação que o Ministério Público faz em relação à oportunidade ou não do prosseguimento do processo crime. O que está a dar brado, e foi a primeira página de um dos principais jornais portugueses, que é o Correio da Manhã, que tem uma grande informação jurídica todos os dias, e eles pegaram numa coisa que é uma das injunções impostas ao arguido para que haja suspensão provisória do processo. E eu passo a ler. Diz o seguinte: o arguido deve realizar, com a concordância da ofendida, jantar e passeio lúdico com a ofendida, entre outros, concertos, espetáculos, revista, teatro, e comprovar nos autos, com cópia dos respectivos bilhetes eletrónicos ou outros e fatura do restaurante. Quando alguém tem como injunção este tipo de comportamentos, se isto não for explicado, se não houver uma pequena nota a explicar porque é que isto foi proposto pelo Ministério Público, aceito pela ofendida e homologado pelo tribunal, o que é que vai acontecer? Isto cai na comunicação social que diz, então, há uma agressão e o prémio é ir jantar com a ofendida, ir ao teatro e passear com a ofendida, e ela quer, mas o que é que se passa aqui?
é quase como se nós, de repente, estivéssemos num tribunal, mas mais do que num tribunal, estamos quase num divã psicanalítico. É o que as pessoas pensam. Se isto não for explicado, é o que as pessoas vão dizer, mas isto é um tribunal, é uma sessão de psicoterapia. Esta é a questão. E isto tem que ser explicado. Eu não coloco, não quero discutir, volto a dizer, já o disse, já o escrevi, eu não quero colocar em causa a bondade da injunção. O que eu entendo é, por um lado, acho essencial que quando este tipo de injunções pode não parecer ter grande alarido social, tem alarido social, como foi o caso desta situação, é importante que se explique e que o órgão explique a razão que fundamentou isto para que, por um lado, não se crie uma sensação de impunidade do lado do agressor, que ainda pode começar a pensar e até pode dizer à vítima da violência doméstica: olha, podes fazer o que quiseres, vais a tribunal e eles ainda me vão dizer que eu tenho que ir jantar contigo. É logo, é imediato. Em segundo lugar, a vítima começa a pensar: eu vou apresentar queixa para quê? Depois vão dizer que eu tenho que ir jantar com ele ou ir ao teatro. Tem que se explicar as coisas, que isto não é assim, que isto não é a justificação, mas tem que se dizer porquê. Porque se não se disser porquê, o que é que acontece? Cria-se o alarido social, a descredibilização do processo de crime por violência doméstica e ninguém mais acredita no sistema. Portanto, é essencial explicar para que todas as pessoas percebam o que é que fundamentou. Eu consigo perceber a razão. Agora, não há necessidade de passar por isto, pelo menos sem dar hipótese de explicação social. Tem que haver uma explicação social dada por quem propôs esta injunção e, nomeadamente, clarificando perante a opinião pública em que circunstâncias é que isto acontece e porque é que isto aconteceu aqui. É óbvio que todos queremos que os processos de crime terminem da forma mais pacífica para as partes possível. Agora, muitas das vezes nós sabemos que não é possível. Por um lado, porque, infelizmente, neste caso, que é uma coisa que é altamente criticável, que é, mais uma vez, como em Portugal, muitas vezes acontece, a vítima, a ofendida, não tinha advogado, não estava acompanhada por advogado quando assinou e quando aceitou esta situação. Isto não é admissível num Estado de Direito Democrático. O arguido, desde o momento da sua Constituição, tem que ter advogado e, se não tiver meios, tem advogado nomeado pelo Estado, pela Segurança Social. A ofendida pode ter ou não, e não é imediato, tem que recorrer à Segurança Social, pedir a nomeação, etc. Apesar do processo ser urgente, muitas das vezes demora tempo e muitas das vezes acontece, como aqui, que ela chegou a uma suspensão provisória do processo, que eu não sei se ela percebeu, também não vou discutir isso, mas para mim era essencial que ela tivesse um advogado, porque o advogado, e volto a repetir, a Ordem dos Advogados, o Conselho Jornal de Lisboa, porque houve alguma polémica por aí, não defende nem a posição do arguido, nem agressor, nem a posição da ofendida / vítima. O que se entende é que todos têm direito a acompanhamento jurídico, só isto. Todos têm que ter acompanhamento jurídico que esclareça os direitos e os deveres e tudo o que está associado às soluções como esta suspensão provisória do processo. As pessoas têm que perceber o que isto implica e, quanto a mim, nada melhor do que a companhia e o acompanhamento de um advogado. Por outro lado, é essencial também perceber que muitas das vezes as vítimas estão numa situação tal de dependência, até por pressão do agressor, que aceitam tudo. Aceitam tudo. E é muito importante que se assegure que estas situações não acontecem em virtude dessa dependência psicológica. Eu não defendo um sistema paternalista, nem decupido, em que o Estado tenta juntar as pessoas, fazer a reconciliação e somos todos amigos. Não é isso. Não é isso. O que eu entendo é que nestes processos, por causa da sua especial natureza e da especial dependência que muitas vezes as vítimas têm em relação ao agressor nos casos da violência doméstica, é essencial que o Estado proteja as próprias vítimas, às vezes até da sua própria vontade. E é isso que se tem que ter o cuidado de fazer. Desculpa o alongamento, Rui, mas isto está um bocado quente aqui em Portugal, apesar do frio. Eu preciso fazer dois questionamentos sobre o que essa notícia que trouxeste, né? O primeiro deles, já aproveitando o encerramento da tua fala, é como o sistema vai identificar que a vítima sofre da síndrome de Estocolmo, né, João? E, portanto, passa-se
afeiçoar ao agressor de tal modo que, numa injunção, como bem disseste, dessas, né, que leste para nós hoje nos diálogos, ela de plano aceite e, na verdade, não estaremos a fazer justiça nesse caso, porque ela já está de tal maneira dependente do agressor que e poderá gerar, aliás, gerar mais problemas para ela mesma. E uma segunda pergunta que não quer calar, no caso específico que nos passaste, se for possível, qual foi a fundamentação para esta injunção? Primeiro, em relação ao acompanhamento, infelizmente eu tenho tido situações de violência doméstica que acompanhei e que, de facto, as pessoas estão dependentes psicologicamente. Eu tive vítimas, inclusivamente, que diziam: eu tenho pena dele. E ele agredia, quer física, quer psicologicamente. Nós sabemos que depois as pessoas tendem a acreditar que vai haver uma mudança de comportamento e que esperam que a vida venha a ser melhor, têm medo da mudança, etc, etc, etc. Se me perguntas o que era aconselhável, acompanhamento jurídico e acompanhamento psicológico das vítimas nesta altura, para que se pudesse fazer uma avaliação do seu esclarecimento, quer jurídico, quer psicológico. Acho que era essencial, porque todos nós conhecemos, infelizmente, situações em que este tipo de dependência não permite uma escolha livre, quer porque têm medo da reação do agressor, quer porque não conseguem libertar-se da vinculação psicológica. A parte jurídica, para mim, é óbvia. Uma pessoa que chega a um processo deste tipo com toda a envolvência que tem, não deve estar sozinha. A partir do momento em que apresenta queixa, deve ter um advogado a seu lado, ponto final. Isto não me parece, isto é, para mim, é inegociável. É tão claro esta necessidade que não me parece que haja questionamentos, como tu dizes, que sejam realizáveis neste momento em relação a esta matéria. Acho que, volto a repetir, é essencial que a vítima, tal como o arguido, tenham acompanhamento jurídico, sem que isso signifique qualquer tomar de partido do Conselho Regional de Lisboa por um lado ou por outro. Ponto final. Todos têm direito a acompanhamento jurídico e o Estado tem que o garantir a todas as pessoas. Segundo, nos casos específicos da violência doméstica, este tipo de acordos, este tipo de situações, se calhar deveria ser objeto de acompanhamento psicológico da vítima para que alguém com a competência técnica pudesse averiguar o esclarecimento da pessoa, a liberdade de escolha da pessoa em termos psicológicos. Para mim, isto também parece claro. A segunda pergunta, Rui, peço desculpa, esqueci-me qual era. Eu gostaria de saber qual o fundamento para... A fundamentação. Eu só tive acesso ao despacho. Sim. E no despacho eu não percebi a fundamentação. Aliás, não existe uma fundamentação específica. Eu presumo que o que aconteceu, mas isso é uma presunção iludível naturalmente e é sempre arriscada, mas é o normal provável, que é a vítima e o ofendido, perdão, e o agressor barra arguido chegaram ao Ministério Público e disseram que não se justificava continuar o processo e que queriam terminar o processo da melhor forma possível porque querem reconstruir uma vida, Pois, provavelmente. eu imaginei exatamente isso. Pronto. Mas isto é o que eu acho. Eu não tenho a certeza se foi isto. Sim, pois. Portanto, tá, mas pronto, é isto. É uma boa razão para essa justificativa, para essa decisão, e se isso fosse externado de forma bastante clara, né, evitaria as interpretações equivocadas, como você já apontou em textos mais Exatamente. claros. É só isso. É que eu acho que é isso. É 3 pontos. Primeiro, perceber, explicar em termos sociais o que é que isto significa, para que não se criem imagens erradas e que não se tirem conclusões apressadas e erradas, volto a dizer. Por outro lado, assegurar a liberdade e o esclarecimento da ofendida, através de acompanhamento de um advogado, desde o momento da queixa, para que a pessoa, quando chega a este momento, tenha todos os conhecimentos que lhe permitem tomar a melhor decisão juridicamente fundamentada. É exatamente isso.
João, hoje, ainda nos nossos diálogos, em que pese não vá ao ar neste dia, eu registro que estamos a gravar no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Então, é isso. Um meu muito obrigado por estes diálogos e nos vemos no próximo Diálogos Luso-Atlânticos com João Massano e Rui Badaró. Muitos parabéns a todos os paulistas e até à próxima. Até a próxima.